Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Sala de Espera. Aqui vamos falar de assuntos de interesse das mães atípicas enquanto você espera seu filho ou filho na terapia. Meu nome é Lídia e o tema de hoje é: será que cada criança tem realmente o seu tempo? Olá, chegamos então ao nosso sexto episódio de Papo de Sala de Espera. Já vou começar me desculpando que falhei essa semana, já era para estarmos no sétimo, mas infelizmente estou um pouco resfriada, então já peço desculpas também, porque talvez minha voz não saia tão bem quanto deveria. Ainda estou me recuperando, estou no antibiótico, mas tudo certo. E hoje então a gente vai falar sobre essa pergunta muito polêmica, né? Será que cada criança tem seu tempo? Muitas mães chegam no consultório, né, com crianças que têm, né, ou tiveram algum atraso do desenvolvimento, e tem essa frase, né? Ah, o médico falou que é normal, que ela vai demorar um pouquinho mais, é da criança. Não é bem assim, né? Vamos lá, então. Essa questão do neurodesenvolvimento, a gente tem algo um pouco mais prático, um pouco mais objetivo. Então, a gente tem, né, uma tabela com os marcos do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento das crianças, ele tem um tempo, né? A gente tem o esperado para cada idade. Isso acontece por um motivo, né? A gente tem isso porque a gente entende que é o tempo, né, que o cérebro da criança demora para ir adquirindo certas habilidades. Então, a gente coloca isso numa régua para a gente conseguir, né, avaliar se a criança está dentro do que a gente espera, né, para aquela fase do desenvolvimento. Então, por muitas vezes, algumas variações, elas são normais e são esperadas, justamente porque cada criança é uma criança. Mas a gente tem que seguir essa faixa, né, do neurodesenvolvimento para a gente poder entender se essa criança tem, né, algum atraso ou terá algum atraso que a gente precise, né, intervir o quanto antes. Então, a gente ignorar, né, as fases do desenvolvimento por entender que cada criança, né, tem sua individualidade, também não funciona exatamente assim. E isso faz com que muitas pessoas acabem demorando para buscar ajuda, para buscar um acompanhamento, um diagnóstico. Então, é importante a gente falar, né, sobre o neurodesenvolvimento por conta disso. A gente usa o termo, né, do neurodesenvolvimento normal, que são as crianças que estão dentro, né, que batem, né, os marcos dentro dessa régua, né, e as crianças que têm algum atraso são as crianças que têm um neurodesenvolvimento atípico, tá certo? Que algumas crianças vão ter, de fato, alguns atrasos que podem ou não caracterizar um transtorno ou algo que vai requerer, né, uma intervenção, mas a gente precisa avaliar, né, e a gente só vai avaliar se a gente descobrir, entender que teve um atraso. Caso contrário, né, essa criança não vai chegar até o atendimento adequado. Então, o desenvolvimento da criança, né, começa, né, ele vai ali da gestação, né, do nascimento, até a fase da adolescência. E ele envolve vários aspectos da vida, né? Quando a gente fala do neurodesenvolvimento, a gente está falando de aspectos socioemocionais, aspectos de linguagem, aspectos motores, cognitivos. Então, existe essa tabela, né, que a gente vai conversar um pouquinho, baseado nisso, nesse conjunto, né, de características. E quando a gente, né, mais didaticamente vai falar sobre isso, é como a gente dividir, né, dessa forma, né, aspecto emocional, linguagem, motor, mas na verdade isso acontece meio que tudo muito junto, né? A gente pode ter algum atraso específico em algum desses campos, mas em geral as crianças elas vão desenvolvendo isso junto. E uma coisa acaba levando a outra, enfim, né? Muitas vezes, né? Por exemplo, a linguagem depende também dos fatores socioemocionais, o contrário também é verdadeiro. Então isso é algo que a gente, né, fica de olho, mas vai acontecer de uma forma geral, né, simultaneamente. E a gente observar isso, né, a gente como pais, né, mães atípicas, mães típicas, qualquer mãe, né, desde a maternidade, isso vai ser algo que vai ser percebido, e o profissional também, né, então o pediatra, ele é um profissional que vai estar de olho nisso, mas é importante que os pais também estejam, porque você, mãe, mais do que ninguém, né, conhece o seu filho, né, percebe se há algo que talvez não esteja ali dentro do esperado, né, para a idade. A gente não gosta, né, de comparar, mas muitas mães acabam se usando da comparação para perceber, né, que talvez esse filho, né, tá tendo algum atraso em relação ao primeiro filho né, dessa mãe, e isso serve como um parâmetro pra gente, para que possa, né, chegar ao profissional e assim ser avaliado. O período da infância ele é compreendido do 0 aos 10 anos de idade, né? Então,
criança até os 10 anos, dos 10 aos 14 a gente entende como a pré-adolescência, que é a transição, né, da infância para a adolescência, e a partir dos 14 anos já é um período da adolescência. E a gente vai tendo os marcos, né, que a gente espera para esse período. E é importante a gente entender que os primeiros anos de vida da criança são os anos mais importantes, né, do desenvolvimento, porque a curva de aprendizado, a curva de ganhos, né, ela é muito maior nas primeiras fases da vida do que na vida adulta, né? E não só na questão cognitiva, mas a gente está falando também de crescimento, né? De crescimento, de questão de habilidades, de questões emocionais. Então, a maior parte da bagagem que a gente carrega, ela é aprendida, as conexões são realizadas nos primeiros anos de vida. Então, né, por que se fala tanto sobre a questão de tela, né, a questão de dar atenção à criança, de brincar com seu filho, justamente porque nessa primeira fase, geralmente os primeiros 5 anos, a gente entende como os 5 anos talvez mais importantes, né, que a mãe precisa, a mãe, o pai, a família, a escola, né, precisam, né, de uma educação, né, a famosa educação positiva, mas uma educação onde gere, né, nessa criança, habilidades, né, para o futuro. E quando a gente fala de habilidades, a gente está falando aí da questão socioafetiva, de autonomia, de confiança, de entender, né, as relações de afeto. Então, você imagina uma criança, né, que passa por diversos abusos, né, durante os primeiros anos de vida, ou passa por negligência, ou são crianças que não têm, né, não recebem afeto, carinho dos pais, são crianças que vão ter um desenvolvimento diferente daquelas que recebem, né, que são, que recebem atenção, que são bem tratadas, porque as conexões que vão ser geradas vão ser conexões diferentes, e isso tem um impacto, né, ao longo do desenvolvimento da criança. Então não adianta a gente querer que uma criança se comunique bem ou tenha saiba lidar bem com as emoções, se, né, eu fui uma mãe onde eu não apresentei isso, né, para o meu filho nos primeiros anos da vida dele. Lógico, a gente não entende isso como uma sentença, né? Ao longo do desenvolvimento, a criança vai passar por outros ambientes onde vai ter novas modulações, né? Então a criança vai aprender coisas novas, conexões podem ser feitas e desfeitas, né? A criança ela tem muita plasticidade cerebral, então isso é algo que pode e que vai mudando ao longo do tempo. Então, a gente entende que, por exemplo, uma criança que entra talvez não teve os primeiros anos de vida muito adequados na questão social, questão afetiva, e entra numa escola onde ela dá esse substrato, né? É uma escola onde tem uma educação, onde essa criança consegue desfazer, talvez, né, essas ligações na primeira fase da vida. Essa criança talvez, né, não tenha esses resultados negativos, né, ao longo do período. Um termo, né, que a gente usa muito é o estresse tóxico, né? Essa palavra, esse termo ele é muito interessante porque ele se refere a um estresse crônico, né, que crianças pequenas podem ser submetidas. Então pode ser através de agressões, né, tanto físicas quanto verbais, negligência, mas a criança ela está sendo exposta recorrentemente a isso, e o cérebro dela vai criar conexões de alerta, de defesa. Então o cérebro vai entender que essa criança está em perigo e vai manter esse modo, né, de vigilância para proteger a criança. Isso faz com que essa criança cresça desse modo. Então vai ser uma criança que vai ter mais dificuldade de confiança, vai ser uma criança que vai ter muitos medos, vai ficar sempre nesse estado de alerta. Então uma criança talvez mais reativa, e isso relacionado, né, ao desenvolvimento dela. Então, muitas crianças que chegam aí na adolescência, que têm, talvez, né, comportamentos disruptivos, uma criança mais agressiva e tal, pode ter sido uma criança que foi exposta a um estresse tóxico importante na primeira infância, e por conta disso a gente vê os reflexos hoje, né? Teria algum remédio para isso? Não, essa criança ela precisa de muita terapia, né, para que o cérebro dela entenda que a forma com que ele reage hoje, né, enfim, as demandas do dia a dia não são adequadas, né? Não é mais necessário, talvez, a criança se manter nesse modo de alerta. Lógico, algumas crianças entram nesse ciclo, né, de violência e, enfim, se mantém nela e, lógico, na vida adulta isso vai ficando cada vez mais difícil, né, de a gente tratar, mas se a gente conseguir intervir em algum momento, né, isso é algo que a gente consegue melhorar, fazer com que a criança e o adolescente viva, né, em menor estado de alerta e assim com menos prejuízos.
Então, dos marcos, né, do desenvolvimento que a gente usa, que é super importante e que preocupa muito os pais, é a questão da linguagem, né? A gente tem no nosso cérebro regiões específicas, né, relacionadas com a questão da linguagem, tanto do entendimento, né, do que se escuta, quanto, né, do falar, do reconhecimento, né, de palavras, de objetos. Então, essas áreas, elas estão integradas e a gente precisa que essas áreas sejam estimuladas. Não adianta eu querer que meu filho fale se eu não converso com ele, se ele não conversa com, né, que se não tem ninguém para transmitir, né, a informação para que ele consiga assimilar e reproduzir. Então, a gente viu muito, por exemplo, atraso de fala e linguagem na pandemia, porque foram, né, momentos onde a criança ela ficou menos exposta a outras pessoas. Então, muitas vezes é só a mãe e a criança em casa, ou a mãe, o pai e a criança, e pouco se falava com essa criança, né? A gente tá falando de uma criança pequenininha, né, no primeiro, segundo ano de vida, onde elas acabaram tendo esse atraso de linguagem simplesmente porque elas não eram expostas a isso. A pandemia foi um período onde bagunçou um pouquinho essa questão da nossa avaliação, né, do neurodesenvolvimento, porque, né, lógico, a gente tá falando de um período super atípico, né? A gente não vai estender isso, esperamos que a gente não estenda mais isso para nenhum tipo de situação, mas nesse momento as crianças tiveram atrasos, né, muitas vezes significativos do neurodesenvolvimento, mas que não tiveram relação, né, com nenhum transtorno específico, e sim com uma falta de estímulo ocasionado pela pandemia. Então, crianças que foram pouco expostas, né, por exemplo, à fala, né, tiveram um atraso, não conseguiam falar direito, ou tiveram muita dificuldade de nomear coisas e aprender, né, a se comunicar de uma forma adequada, mas por conta disso, por estarem presas dentro de casa, muitas vezes recorrendo muito à tela, porque não tinha muito o que se fazer também, então por conta disso teve um atraso. E pós-pandemia, quando essa criança, né, as crianças voltaram para a escola, e muitas crianças indo a primeira vez, né, para a creche ou para a escolinha, tiveram assim um desenvolvimento muito rápido, e isso, né, só demonstra que a criança ela precisa estar exposta, né? Então, dentro da escolinha tinha outras crianças, tinham vários professores, aquilo demandava mais da criança e o desenvolvimento é exponencial, né? Lógico, muitas tiveram um pouquinho mais de dificuldade, precisaram do suporte da fonoterapia, por exemplo, mas muitas delas a gente entendeu que foi só relacionado com a questão pandêmica e não, né, com o transtorno do neurodesenvolvimento. Dentro, né, dos marcos da linguagem, a gente divide, né, esses marcos por idade da criança, né? Então a gente tem algumas coisas que a gente espera, né, da criança no primeiro período aí de vida. Por exemplo, do zero, né, 0 a 6 meses de idade, é um período que a criança ela vai balbuciar, né? Então ela vai emitir aqueles sons meio engraçadinhos, meio esquisitinhos, né? Que são arrulhos que a gente chama, né? Que são barulhos. Então isso a gente espera que aconteça até os 6 meses de idade. Se um bebê, né? Todo mundo que já viu um bebê pequeno, né, sabe que existe essa emissão de sons, né, principalmente ali nos primeiros 6 meses de vida. Se isso não acontece, é algo que gera um estranhamento, e é para gerar um estranhamento, porque se eu entendo que todos os bebês que eu já vi na vida, até os 6 meses, emitem sons, balbuciam, né? Principalmente quando estimulados, quando alguém tá brincando, quando a gente fala, né, com o bebê, ele responde, né, com balbucios. Então eu entendo que isso faz parte do desenvolvimento. Se uma criança ela não emite nenhum som, é um alerta para que algo pode, né, não estar, né, ok, não estar adequado. Então isso é algo, né, para que se espera que seja comunicado, né, ao médico, ao pediatra, enfim. A partir dos 6 meses, né, até os 9 meses, a criança já consegue balbuciar vogais e consoantes. Então é aquele período que a criança já consegue emitir um mamã, papá, né, juntar, né, vogais e consoantes, lógico, de forma bem primitiva ainda. Até dentro desse período a gente já tem crianças que começam a falar as primeiras palavrinhas, mas em geral até os 9 meses a gente espera que a criança já tenha, né, um desenvolvimento maior. Como que a criança vai falar, né, mamãe, papai? Geralmente pela imitação. Então eu preciso também que o pai e que a mãe, né, reproduzam isso para que a criança consiga, né, de alguma forma espelhar isso, né, falar, né, reproduzir esse mesmo tipo de fala. Dos 9 meses até o primeiro ano,
a criança já consegue entender, né, por exemplo, o significado de mamãe, de papai, e já consegue reproduzir. Já consegue, através da linguagem, se comunicar, por exemplo, o momento de dar tchau, né, a despedida, a criança já consegue assimilar que o tchau é de despedida, então ela fala, né, tchau, manda beijo, aquela questão toda. Em geral, a maioria das crianças, né, falam aí por volta do 1º ano de idade, mas palavras, né, mais objetivas, palavras que é, tenham uma função comunicativa, né? Então, de chamar o pai, chamar a mãe, pedir água, pedir comida, né? Hora de dormir, né? Falar algumas palavrinhas assim. Agora, até 1 ano e meio, né? Até os 18 meses, a gente já espera que a criança fale palavras com maior significado, né? Mas e muitas vezes com uma intenção comunicativa cada vez maior, isso que a gente espera ao longo da evolução. Então, ela vai falar algumas palavras, a criança ela já sabe dizer não, dizer sim com a cabeça, ela já, se você pergunta, né, para ela onde é que tá certo objeto, a criança já consegue assimilar o nome com o objeto, então ela já consegue apontar, te mostrar onde é que tá. Então, a gente tá vendo que isso é uma crescente, né? Todo mundo já deve ter visto algum caso de uma criança hiperestimulada que faz esse tipo de, de fala ou de balançar a cabeça ou de apontar mais cedo, né? Isso acontece. A gente pode ter dentro, inclusive, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, então, crianças autistas que têm esse desenvolvimento mais cedo, por N questões, né, da questão do desenvolvimento, mas se a gente chega ali com uma criança de 1 ano e meio que ela ainda não fala mamãe, não fala papai, não consegue responder perguntas simples com sim e não consegue identificar nenhum objeto, já é um momento aí de ter um pouquinho mais de atenção, né? Porque o atraso ele tá começando a ficar cada vez mais significativo. Aos 2 anos, a criança já começa a formar frases curtas, né, com poucas palavras, em geral, para conseguir algo, né, para pedir algo, já repete, né, palavras que o adulto fala, palavras um pouco mais complexas, já consegue apontar, por exemplo, né, no livrinho, um cachorro, o gato, né, as palavrinhas que ela conhece. Então, com 2 anos, a gente já espera que isso aconteça. Com 3 anos, a comunicação, ela já vai ter frases maiores, né, ela já vai falar o próprio nome, já consegue falar a idade, responder perguntas mais simples. Então, já é uma criança que consegue se comunicar de uma forma mais efetiva. A partir, né, dos 4 anos, a criança já tem a capacidade de falar frases grandes, né? Já consegue contar como é que foi o dia dela, contar historinhas. Então, aí a gente já tem algo mais parecido com digamos, que a gente vai ter, né, dali pra frente. E a partir dos 5, a gente espera que a criança fale com clareza. Frases complexas, frases com conjugação de verbo, no sentido de entender, né, o futuro. Lógico, eu não tô esperando uma conjugação verbal perfeita, mas a criança já entende, né, o que se trata de coisas que irão acontecer, o passado. Com 5 anos a gente já espera que a criança saiba o endereço que ela mora, lógico. Se alguém falar isso pra ela, a criança não vai adivinhar isso também. Mas a criança ela já consegue ter essas informações, que são informações mais importantes, ela já consegue memorizar, ela já consegue expressar isso, e daí pra frente a gente espera uma comunicação mais semelhante à do adulto, né? Lógico, a criança, né, com 5 anos, ele começa o período da alfabetização, dali pra frente vai ter esse ganho, né, cognitivo, né, digamos, que é a parte da alfabetização, vai ter um aperfeiçoamento, né, da fala, da escrita, enfim, da linguagem, mas a comunicação dela já deve, né, se parecer muito com a de um adulto, no sentido de fornecer informação, de pedir, de expressar sentimentos. Mas, repito, tudo isso é treinável, né? Eu não posso esperar de uma criança que nunca escutou qual o endereço dela, que ela fale o endereço dela. Então, essa é a importância, né? De conversar com seus filhos, né? Muitas pessoas acabam por não entender que a criança, ela é um ser. Isso pode soar meio estranho, mas a criança é um ser pensante. A criança tem gostos, desejos, sentimentos, ela fica triste, assim como o adulto. Mas muitas vezes a gente negligencia isso, no sentido de não tratar a criança com a devida
atenção, lógico, dentro da idade dela, do entendimento dela, mas conversar com essa criança e não só impor o que a gente quer ou falar sobre o que a gente quer, né? Perguntar a essa criança sobre os gostos, sobre os desejos, sobre as opiniões dela. E a gente não precisa esperar essa criança ter 10 anos de idade para perguntar isso, né? Uma criança de 5 anos, ela já tem suas preferências, seus gostos, ela sabe, ela consegue expressar o que ela sente. De novo, desde que alguém tenha ensinado isso a ela, né? Por isso que é tão importante conversar com seu filho. E não é conversar a partir dos 5, é conversar a partir dos 0 anos, né? A gente precisa que essa criança seja estimulada. Então a gente precisa, para que ela seja estimulada, que a gente fale com ela. Dentro do desenvolvimento socioemocional, a gente vai ter, né, esses marcos, né? A temporalidade que eu usei é mais ou menos o que a gente usa, a depender da fonte, a gente pode ter isso mais esmiuçado, então com menor tempo entre as idades, então isso vai ter mais informações. Estou falando aqui de uma forma, né, mais geral, né? Dentro da questão socioemocional, né, até o 6º mês de vida, a gente espera que a criança, ela tenha, né, principalmente nos primeiros meses, o sorriso social, né? Que é aquele sorrisinho fofinho, né, que as crianças têm, principalmente quando estimuladas, ou mesmo como algo, como algum, me fugiu a palavra, alguma reação instintiva, né, um reflexo. Até os 6 meses, né, a criança ela ri quando ela é estimulada, quando faz cócegas, mas não façam cócegas em crianças, isso é muito ruim. A criança fica incomodada e muito ruim de respirar, então não façam cócegas, por favor. Mas a criança ela já tem essa reação, né, do sorriso. Dos 6 aos 9 meses, é uma criancinha, isso é importante, que ela já entende o não, né? Ela já entende o não, não quer dizer que ela vai obedecer o não, mas isso é importante. Então, até os 9 meses, né? A partir dos 6 meses, desculpa, até os 9, esse não já é para ser entendido, né? Aí já a criança que ri, né? Que gargalha de prazer, então, quando tá brincando com ela, quando dá algo, né? Algum brinquedo, alguma coisa que ela quer, ela já tem essa reação mais ativa, né? Não é tão reflexo, né? Quanto acontece até os 6 primeiros meses de vida. Dos 9, né, o primeiro ano, a criancinha já percebe, por exemplo, ela já chora quando os pais saem, porque ela já percebe a ausência, né, do cuidador, né, principal. Ela já começa a imitar sons, ela já demonstra interesse por outras crianças, então aquela criancinha que vai abraçar outra criança e gosta de ficar junto, já chama para brincar no sentido de buscar o outro, de puxar o outro, então já tem interesse pelo próximo. Até 1 ano e meio, essa é uma fase mais complicada para os pais, né? Então, do 1 ano até 1 ano e meio, a criança já começa a estranhar os desconhecidos. Então, é quando fica mais difícil. Até 1 ano, a gente consegue pegar a criança, brincar e tal. Com 1 ano e meio, a criança já fica mais chatinha, assim, não quer ir mais, e não quer ir tanto com o estranho, quer ficar mais agarrada ao pai e à mãe, porque já consegue reconhecer, né, as figuras principais do cuidado, e estranha, né, aqueles que não são. A criança também já faz birra, então isso é importante. Então, saber lidar com isso, que não é algo fácil, né? Nenhum pai vem de fábrica sabendo isso, mas já é algo que a criança faz, que a gente tem que aprender a lidar, né? A gente achar que uma criança de 1 ano e meio vai entender que ela apanhou por causa de uma birra, aí já é mais complicado, né? Então, por que talvez essa questão, essa forma de punição, né, não faz muito sentido? Se até 1 ano e meio a criança não conseguir ter entendimento disso, você não tá corrigindo, você só tá punindo e a criança não tá entendendo o motivo, né? Isso vai causar, na verdade, medo, e desconfiança, né, frente às suas reações ou reações de estranhos. Então, né, aquela história de eu apanhei e nada aconteceu, eu acho que isso a gente precisa repensar, né, como ser humano, como sociedade. Com 1 ano e meio, a criança ela já começa a ficar mais imaginativa. Então, as brincadeiras já envolvem um pouquinho mais de imaginação, né? Então, pega o celularzinho na mão, finge que tá atendendo o celular, ou finge que tá fazendo comidinha, a partir de 1 ano e meio, e a criança já começa a desenvolver essa habilidade. Com 2 anos, a criança, né, com essa evolução, a criança vai ficando cada vez mais lúdica, né? Ela vai começar a desempenhar papéis. Então, essa criança já de 2 anos, ela vai conseguir imitar, né? Talvez
as atividades da mãe, ou vai imitar o personagem na TV, ou vai começar a fazer, vai ter o faz de conta, né? Isso, inclusive, é um ponto super importante dentro do desenvolvimento, porque crianças por exemplo, crianças autistas, elas têm mais dificuldade de fazer atividades imaginativas, de imitar papéis, né, sociais. Às vezes pode até imitar, mas não é de tanta qualidade, né? Não parece. Ele é um pouquinho diferente das outras crianças. Então isso é algo que a gente consegue perceber até dentro da consulta, assim, quando a gente tá brincando com a criança, entende que a criança ela não tem talvez tanta consciência, né, do que ela tá fazendo, por mais que muitas vezes ela vai fazer por imitação, né, ela vai ver outras crianças fazendo, vai ver, né, o pai e a mãe brincando dessa forma, pode reproduzir, mas muitas vezes sem entender, né, a exata função, né, daquela brincadeira. Com 3 anos, né, a gente já espera que essa criança brinque, né, queira brincar com outras crianças, se preocupe, demonstra, né, quando o amiguinho chora, a criança chora também, né, aquela brincadeirinha de imitar que a gente fingir que a gente tá chorando e a criança chora também, que não é legal, não façam, mas enfim, com 3 anos a criança já tem essa habilidade. E aí outra coisa que a gente, né, já linka aí com a questão, por exemplo, do transtorno do espectro autista. Com 3 anos, a criança já é esperado que a criança tenha interesse de brincar com outras. Se a gente tem uma criança com 3 anos que não demonstra esse interesse, brinca sozinho o tempo todo, realmente não consegue se manter com outras crianças na brincadeira, é algo que também nos chama atenção. Com 4 anos, né, a criança aí já tem uma desenvoltura muito maior, né, já usa muito a imaginação, então, assim, é uma fase que cria bastante história, né, pode ter aí amiguinho imaginário, já fala sobre gostos, interesses, e a partir dos 5 anos, né, a gente já entende que a criança já tem habilidades sociais bem importantes, então ela entende que ela tem que porque assim, como os amiguinhos, né? Quer fazer o que os amiguinhos fazem. Com 5 anos a criança já passa a distinguir o que é realidade do que não é. Então também é uma fase importante para a gente avaliar como essa criança está agindo, né? Então, se a gente entender que uma criança, né, isso é um exemplo, uma criança de 5, de 6 anos tá tendo questões com monstros, né? Ela tem medo, né? De monstros, tem medo de ser agredida, tem medo de ser machucada. Já é uma idade que a gente espera que a criança distingua realidade do faz de conta. Será que não tem alguma coisa acontecendo de fato com essa criança? Alguém que pode estar de fato machucando essa criança, e não vou mais pensar pelo lado da imaginativo, né? Porque já espero que essa criança consiga distinguir. Pode ser que essa criança de 6 anos não consiga? Pode ser. Quando? Por exemplo, uma criança que tem uma deficiência intelectual, né? Um déficit intelectual onde faz com que ela tenha um atraso no desenvolvimento, então eu espero que o desenvolvimento socioemocional dela seja um pouco mais atrasado. Então talvez essa criança de 6 anos ainda não consiga distinguir imaginação de realidade, né? E isso pode acontecer com crianças mais velhas, 10, 12 anos, né? Lógico, isso vai depender, né, do nível de desenvolvimento dessa criança. Então, tô falando isso pra gente entender que quando esses marcos, eles não são, né, obtidos próximo ali à idade que a gente espera, muito provavelmente alguma coisa não está indo bem, ou algo, né, não está adequado, né, para a idade que a gente vai precisar, né, buscar ajuda. Os marcos cognitivos, né, da criança, eles também, né, assim como tudo que a gente está falando, né, seguem mais ou menos esses períodos, né? Então, assim, até o 6º mês de vida, a gente espera que a criança, né? A gente faz um som, a criança já vira a cabeça para acompanhar, por exemplo, né? O movimento dos olhos, é um movimento mais coordenado. Né? Aí já é uma outra questão também, né? Por exemplo, a criança que não consegue acompanhar sons, não consegue perceber estímulos sonoros. Essa é uma criança que talvez tenha alguma questão da parte, né, otológica, né, no sentido de talvez uma baixa acuidade auditiva, que é uma criança que não escuta bem, ou uma criança surda que não recebe esse estímulo, né? Então, aí já, como a gente vai para outras áreas também, né? É um momento onde a criança vai precisar, né, com certeza, de uma avaliação, né, pelo otorrino, para avaliar se tem algo dessa parte auditiva.
dos 6 aos 9 meses, né, a criança, ela já responde, né, pelo seu nome, né, em que sentido? Ela já entende que ele é o nome dela, então ela olha quando chamado, ela já tem interesse, né, por determinados brinquedos ou objetos mais específicos, então já sabe qual é o brinquedinho que a criança gosta mais. Até o primeiro ano, né, a gente espera que a criança, ela já consiga cutucar, né, assim, chamar o adulto, chamar outras crianças quando ela quer atenção, ela quer brincar. Ela já consegue atender solicitações simples, né, então pedir para a criança buscar certo objeto, certo brinquedo, ela já vai conseguir fazer. Até 1 ano e meio é aquela idadezinha bonitinha que a criança já sabe apontar partes do corpo, né, a cabeça, onde é o joelho, onde é que é a barriga. Ela já consegue segurar a caneta, né, não na forma que a gente segura, né, em forma de pinça, mas ela já consegue fazer alguns rabiscos segurando, né, de forma mais grosseira, assim, a caneta. Até o segundo ano a gente espera que essa criança já esteja, né, conseguindo nomear, né, objetos, já consegue brincar com aqueles brinquedinhos de empilhar blocos, né, já começa a reconhecer algumas questões de cores, né. Repito, novamente, desde que ela seja estimulada para isso, né, não vou esperar que a criança aprenda tudo isso sozinha. Mas ela já consegue ali no terceiro ano, né, no segundo, terceiro ano, ela já consegue, né, ter o entendimento, por exemplo, para abrir uma porta, abrir uma maçaneta, já brinca mais de faz de conta, até ali o quarto, quinto ano já é uma criança que a gente espera, né, que ela já saiba contar até 10, né, com 5 anos, né, já conheça a letrinha do próprio nome, saiba contar pelo menos até 10, entenda alguns conceitos talvez mais abstratos, né, então, que não essa questão do abstrato, né? A gente tem a habilidade de abstração, né? O que é essa habilidade? É a gente conseguir entender o que não é necessariamente palpável, né, ou objetivo. Então, abstrair é entender o conceito, o significado, né, eu sei o que é uma caneta, mas eu sei o que é uma caneta. A caneta é um objeto que serve para escrever. Isso é fazer uma abstração. Então a gente espera que abstrações simples, a partir dos 5 anos, a criança já consiga fazer. Mas dentro de alguns transtornos do desenvolvimento, tem crianças que não conseguem fazer abstração. Nem com 5, nem com, né, idades mais avançadas. Então isso é algo que a gente avalia muitas vezes no momento da consulta, com perguntinhas, né? Lógico, a depender do nível de desenvolvimento da criança, mas com perguntinhas, por exemplo, perguntar para a criança o que significa viajar na maionese, né? Algumas crianças que são mais concretas, elas vão entender essa frase, ou não vão entender, vão achar muito esquisita, ou vão entender essa frase como ela objetiva, do jeito que ela é, sobre viajar e maionese, né? Não vão entender que isso tem a ver com, né, estar distraído ou estar no mundo da lua, enfim. Então, isso são perguntas que muitas vezes a gente faz na consulta para entender o nível de abstração dessa criança. A partir dos 5 anos, a gente espera que ela já entenda, né, abstrações simples, a depender do seu nível de desenvolvimento. Agora, isso não tem acontecido, a gente já percebe que existe aí alguma falha aí na questão cognitiva, um atraso, né, cognitivo, que pode vir por N motivos, N transtornos do desenvolvimento. Então é isso que a gente vai avaliar, né, dentro talvez, né, dessa questão, né, da cognição. E a gente tem também, né, a gente falou, então, do desenvolvimento da fase da linguagem socioemocional e da cognição. E a gente também tem também o desenvolvimento motor da criança, né? É interessante, esse muitas vezes, do desenvolvimento motor, ele é muito mais percebido justamente por ser algo mais observado, né? Então, se uma criança está demorando muito a andar, muito dificilmente os pais vão demorar a levar ao médico. Diferente do falar, diferente da responsividade emocional. Então, até o 6º mês, a gente espera que o bebezinho ele já consiga, né, firmar a cabeça, ele já rola, ele senta com apoio, né? Ele, né, consegue levar coisas, né, objetos à boca. Até o 9º mês, né, a gente espera que o bebê já consiga sentar mais firmezinho, assim, sem apoio, né? Segura o pezinho com as mãos, consegue manipular objetos assim maiores, até o 1º ano de idade já consegue levantar, né? Já fica em pezinho, consegue dar alguns passinhos, geralmente segurando em apoios, e já consegue começar a ter o movimento de pinça, né? Que é um movimento
que ele é um movimento mais complexo, que as crianças às vezes podem ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer, mas até o primeiro ano, né, a partir do primeiro ano, a gente já espera que isso aconteça. Se essa criança não estiver conseguindo fazer um movimento de pinça, por exemplo, é algo para a gente se preocupar, porque é um movimento muito importante, né? Não só para escrever, mas para manipular objetos, né, objetos menores, né, a motricidade fina, que é isso que a gente lidar com coisinhas menores, isso depende desse movimento. Então, por exemplo, isso é algo que chamaria atenção, que poderia, né, fazer o pai e a mãe levar a criança para uma avaliação, e a gente tem intervenção para isso, né? A gente tem um profissional chamado psicomotricista, que é um profissional que vai trabalhar essa motricidade fina. Então, vai ajudar a criança nesse movimento, por exemplo, de pinça. Então, é mais uma importância a gente estar ligado, né, nesse tipo de coisa. Com 1 ano e meio, né, a criança, até 1 ano e meio, a gente espera que essa criança já esteja caminhando sem apoio, né? Já consegue comer com a colher, por mais que faça sujeira, beber água no copo. A partir né, com 2 anos, né, a criança já consegue correr de forma meio desengonçada, assim, podendo cair, mas já começa a correr, consegue ficar na pontinha dos pés, consegue jogar bola, então, assim, fazer esses movimentos que precisam um pouco mais de equilíbrio e força. Com 3 anos, né, a criança já consegue correr com facilidade, assim, sem se estabanar muitas vezes no chão, já consegue subir, né, e descer escadas, muitas vezes com o apoio das mãos. É muito pelo tamanho, mas já consegue subir e descer. 4 anos, né, a criança já consegue pular com um pé só, né, então já consegue usar a tesoura, que é um movimento muito mais complexo. Aí a partir, né, com 5 anos, a criança já consegue fazer outras atividades, né? Então, a criança já consegue fazer, por exemplo, uma atividade de já nada, já escala pequenas coisinhas, né? Já consegue manter o equilíbrio por mais tempo, então ficar pulando mais tempo num pé só. Então, são habilidades também que vão sendo ganhadas. Dentro de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem crianças que são mais desengonçadas, assim, né? Um pouco mais estabanadas, esbarram muito nas coisas. Então, são crianças que muitas vezes têm dificuldade na coordenação motora, que isso a gente também, né, tem aí as terapias para ajudar nesse sentido. Então, aí mais exemplos, né, essa questão motora, atividade física, né, tem um papel super importante, né, desenvolve habilidades, né, para criança, então é super legal também, a gente sempre orienta, né, enfim, quanto mais cedo a criança entrar, pra gente é melhor, porque vai desenvolvendo, né, noção de espaço, de equilíbrio, de percepção, enfim, tudo isso é super importante no desenvolvimento. Eu sei que são muitos marcos, né? São muitas coisas. Eu fiz aqui um apanhado bem geral. Se eventualmente você pesquisar, né, na internet, vão ter essas habilidades por idade, elas podem ser muito mais minuciosas, né? Então, se você pesquisar lá, você vai saber mais ou menos quantas palavras a criança fala com tal idade, como que é o vocabulário dela. Então, assim, é tudo muito mais. A gente tem muito mais informação, mas isso que eu falei foi uma forma geral, e a gente tem que entender que né, a questão motora, de linguagem, socioemocional e cognitiva, ela acontece tudo junto, né? Lógico, é muita informação para o pai e para a mãe saber, mas é para isso que a gente tem o profissional de saúde, né? E agora, mais recentemente, a Associação Brasileira de Pediatria, ela, junto com um órgão americano, né, ela traduziu um documento onde a gente tem esses marcos do desenvolvimento para os pais poderem preencher. É um documento super legal, foi comecinho desse ano que foi feito a tradução, que foi liberado. Inclusive, quem quiser pode comentar, pode deixar aqui nos comentários que eu mando o PDF, que é um documento, né, onde você vai preencher, né, o nome da criança, a idade, a data, e ele vai mostrar o esperado para aquela idade, né, o que a criança era para estar fazendo mais ou menos naquela idade, para que você possa preencher, né, assinalar. E ainda, além disso, tem informações, né, mais abaixo, para cada faixa etária, de informações importantes para você passar para o pediatra, para o médico da criança, dicas de como ajudar a criança nessa fase, né, se desenvolver melhor, ter mais ganhos. Ele ainda divide com idades menores, então vai dos 2 meses até os 5 anos, mas tem ali o primeiro para 2, depois 4, 6, 8, 9, não, 8 não, 9, 12, né, ele tem um pouquinho mais de especificidade do que a gente conversou hoje, mas é um documento, assim, super legal.
que acho que facilita muito a vida dos pais, e essas dicasinhas que ele traz são muito valiosas, são dicas muito legais, então vale a pena. Então quem quiser, deixa ali nos comentários que eu coloco ali o link, mas está disponível, né, online, é só colocar, né, Marcos de Neurodesenvolvimento pela Associação Brasileira de Pediatria, e que é algo que com certeza vai ajudar muito a gente ter, né, esse documento para poder levar, né, na consulta pediatra, né, mostrar para o pediatra, né, o que está faltando, o que não está legal, o que pode ser feito, né, frente a isso, qual profissional que faz sentido levar a criança ou não. Eu acho que vai fazer bastante diferença, assim, se a gente conseguir adotar, né, levar isso para várias pessoas, vai fazer muita diferença para a gente conseguir, né, agir antes, né. Esse é até o nome do documento, né, em inglês, que a ideia é essa, a gente poder agir o quanto antes, né. Então, se a gente conseguir perceber um atraso do neurodesenvolvimento, né, logo nos primeiros meses, né, logo que atrasa, a gente consegue, né, colocar essa criança numa intervenção para melhorar, né, isso o quanto antes, né, for possível, tá? Então é isso. O que eu tinha hoje para falar sobre neurodesenvolvimento. A gente fala tanto sobre as alterações do neurodesenvolvimento, né? Mas o neurodesenvolvimento é isso. É essa tabela, né? São esses marcos que a gente tem que ficar de olho, né? Para saber quando a gente precisa levar o nosso filho, né? Para o médico, ou para as intervenções, ou para, enfim, qualquer dos profissionais multidisciplinares que a gente tem para fazer a intervenção. Então é isso. Nos vemos, né, em breve no próximo vídeo. Tchau!